Olá, saudações! Eu sou o Luiz Renato e no vídeo de hoje vamos falar sobre a função Forecasting, uma função de previsão do Power BI. Aqui tem um exemplo de um gráfico, baseado em dados, esse é um gráfico do Excel, uma série temporal de vendas, ou seja, dados históricos acumulados por mês de uma operação de vendas. Se você acompanhar as curvas, você vai ver que tem um padrão. Eu estou apresentando aí 3 anos, 2019, 2020 e 2021. E se você olhar atentamente, você vai perceber ali que eu tenho um pico em 2019 no Dia das Mães, no mês de maio. Depois, um pico no mês de agosto e, por fim, um pico em dezembro, no Natal. E essa tendência acontece nos outros anos também. Não exatamente igual, com pequenas variações, mas dá para perceber a olho nu que existe uma tendência. Então, se a minha operação apresentou um padrão no passado, significa que esse padrão pode ser repetido no futuro. E é isso que eu quero descobrir. Eu quero fazer uma previsão de vendas, uma previsão de produção, uma previsão de demanda para o próximo período. Para isso, eu preparei um arquivo aqui para a gente usar como exemplo, que tem dados de pedido, data e quantidade de produtos vendidos. Esse arquivo tem 234 mil linhas e eu vou fazer a importação dele dentro do Power BI e a partir dos dados contidos nesse arquivo eu vou fazer uma previsão, um forecasting. Então aqui está o Power BI, vou clicar aqui em CSV, é o formato do arquivo, escolho o meu arquivo de vendas e mando carregar. Ele importa os dados para dentro do Power BI, mando carregar aqui, tá tudo certinho, já aparece. Ok, beleza. Clico aqui na data, arrasto aqui o componente do gráfico, vou justificar ele aqui na tela e vou clicar aqui em quantidade de vendas. Ele trouxe um gráfico de barras, eu troco para um gráfico de linha e tá aí. Então essa é a representação, não é exatamente igual, mas é a representação da variação das minhas vendas ao longo do tempo. E com base nesse histórico, eu quero que o Power BI faça uma previsão, uma estimativa de como será meu movimento no período futuro. Para isso, eu uso essa opção aqui, Análise. É uma opção cheia de recursos disponível aqui no Power BI. Clicando na opção Análise, ele traz um monte de opções, linha de tendência, linha constante, linha mínima, linha média e previsão. Clicando em previsão, ele abre a opção para criar uma nova previsão. Adicionar ali. E você vai ver que muda o gráfico quando você adiciona uma nova previsão. Então ele mostrou ali a previsão, tem uma linha de tendência central e os limites superior e inferior da previsão. Nas opções de previsão, você consegue ainda escolher a quantidade de pontos, se eu quiser para os próximos 10 meses ou para os próximos 20 meses, como eu coloquei aqui, dá um aplicar. Aí ele expande a previsão, ele tem a opção para você configurar e customizar o intervalo de confiança ou ignorar o último período. Se eu sei que esse pico aqui foi do Natal e eu quero tirar o Natal da previsão para não distorcer, eu pego e peço para ele ignorar os últimos 3 pontos. E aí ele faz baseado lá, se forem meses, baseado no mês de setembro, por exemplo. Para chegar nessa previsão, o Power BI usa um modelo estatístico chamado ESM. E assim você vai trabalhando, brincando com os números, avançando e voltando no tempo, fazendo sua previsão baseado nos dados históricos, usando essa opção aí de análise forecast dentro do Power BI. Bom, espero que tenha sido interessante, era isso que eu queria mostrar e aguardo vocês nos próximos vídeos. Até!